Paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glória a Deus, tudo na bênção, tudo na paz. Eu creio que sim, em nome de Jesus estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura da palavra de Deus, amém? Ficamos aí alguns dias sem ler, amém? Resolvendo alguns problemas técnicos, certo? Algumas coisas que nós estávamos podendo fazer, mas não era da vontade de Deus no momento, amém? Cremos que está tudo está nas mãos de Deus, amém? A palavra de Deus diz que há um propósito para tudo debaixo do céu, abaixo do firmamento. Há um tempo certo para todas as coisas, amém? Muitas vezes tentamos fazer as coisas por nós mesmos, antes mesmo até indo muitas vezes contra a vontade de Deus, amém? Mas uma coisa que nós não podemos perder o hábito é de ler a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos seguir aquele propósito da leitura da palavra de Deus. Vamos nos esforçar para ler cada dia mais. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja hábito e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? É certo, irmão, que nós só estaremos preparados para uma boa obra no momento em que nós dedicarmos a nossa vida mais à leitura da palavra de Deus. Amém? Muitas vezes ficamos aí um dia, quem sabe, 2. Há quanto tempo estamos sem ler a palavra de Deus? Sem a leitura da palavra de Deus é como se nós estivéssemos dizendo para Deus que nós não precisamos dele. Porque a própria palavra dele diz que ela é boa para tudo em nossa vida. É boa para o nosso dia a dia, é bom para nos instruir no nosso trabalho, no nosso casamento, como lidar com os filhos, nas nossas finanças. Por isso que é necessário, porque a palavra de Deus também diz que a cada dia basta o seu mal, né? E Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós também teríamos vida e vida com abundância, né? Amém? Nós teríamos mais vida com Ele do que aflições. Mas isso se nós se dedicarmos à palavra de Deus, dedicarmos à oração, ao jejum, nesse conjunto, né, irmãos, que faz parte daquele que querem viver com Deus, amém? Então vamos ler hoje o capítulo 16 do livro de Números, amém? A revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Azar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, de On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos seus membros são consagrados e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e toda a sua congregação. Ponde neles fogo e amanhã deitai sobre o fogo incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, este é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: Ouvi também, ó levitas, acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrar em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspiraste contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? E a seguir Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles retrucaram: Não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo,
Tu não nos conduziste a uma terra onde mana leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que podes cegar os olhos de toda essa população? Ora, de algum modo iremos. Então Moisés ficou extremamente irado. Olha só, Moisés que era uma pessoa calma. E rogou ao Senhor: não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. Amém? O castigo justo de Deus. E Moisés falou a Corá: tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de que vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão, igualmente, apresentareis cada um o seu incensário. Assim cada um deles pegou seu incensário, acendeu incenso, e se postou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-los agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: ó Deus, Deus que todos concede a vida, ficará tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou? O que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos da tenda de Corã, Datã e Abirão. E imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estava Datã e Abirão, e os anciãos, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corã, Datã e Abirão. E neste momento Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e não os fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingida pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, e se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, meu Deus, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas as palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles, e a terra como abriu uma imensa mandíbula e os tragou vivos. E ele e suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida a terra fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel se encontraram ao redor deles. Fugiram desesperados, exclamando: misericórdia! Que a terra não nos engula também. No mesmo instante o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Meu Deus! Aqui um povo se levantou, né? Contra Moisés, contra Arão. Amém? Se revoltaram com alguma coisa. A palavra diz que eles se encheram de arrogância, amém? E foram contra aquele que era servo de Deus, que era Moisés, né? E falaram coisas que não eram verdade. E então Moisés orou, né? E as palavras de Moisés foram fortes. Aqui ele diz: se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, e se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, descerão vivos ao Sheol. Amém? Olha o que é o poder de uma oração daquela pessoa que ela está, né? Que ela está diante de Deus limpo, né? Moisés estava aqui limpo diante de Deus, e Moisés
e Deus fazia aquilo que Moisés falava, amém? O povo se levantou contra Deus, assim logo se levantou contra Moisés, se levantando contra Moisés, se levantou contra Deus também. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente, né? E o Senhor falou a Moisés e ordenou: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos. Visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento no altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizeste perecer o povo do Senhor. O povo critica Moisés de novo. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: ide, saí do meio dessa congregação. Em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre o seu rosto em terra. E em seguida Moisés pediu a Arão: toma um incensário, põe nele fogo do altar em cima do incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo. Porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. E Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Aleluia, glória a Deus. Quietinho aí, rapaz, agora não. Amém? Aqui, o povo novamente se revoltou, né? E aí então Deus, ele mandou uma epidemia. Amém? Agora, lendo este texto aqui, a gente pode se pensar, né? Que a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu os ouvirei do céu e descerei e sararei a sua terra. Não é de se perguntar, irmãos, por que o mundo está sofrendo com todo esse tipo de coisa. Amém? Sabemos que estamos vivendo o fim do tempo. Estamos vivendo aí próximos à volta de Cristo. Amém? Os sinais estão aí para quem quiser olhar, para quem quiser ver. Amém? A palavra de Deus diz que no final do tempo seria como nos dias de Noé. As pessoas elas andariam de um lado para o outro, né? Se casando, se dando em casamento. Amém? Estariam aí sem dar muita bola para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Amém? E aí a palavra de Deus diz também que haveriam terremotos, guerras, epidemias. Amém? E aqui a gente vê na palavra de Deus que o povo ele se revoltou contra Moisés, se revoltou contra Deus, né? E naquele tempo, irmãos, a coisa já era na hora, amém? Era olho por olho, dente por dente. E hoje, nós estamos vivendo também não muito diferente deste tempo. Estamos aí colocando Deus em último lugar, em segundo lugar. Estamos se revoltando contra aquele tempo, o tempo que Deus nos dá para nós se arrepender dos nossos pecados, amém? Então fica aí a dica, né?
A própria palavra de Deus diz que quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. O povo se revoltou, irmão, e logo veio uma epidemia. O povo saiu da presença do Senhor e logo veio uma epidemia. E a epidemia ali, como fala, ela veio e foi pegando o povo. Amém, irmãos? E aí quando Moisés e Arão correram para a tenda do encontro para pedir perdão, levaram os sacrifícios para pedir perdão, amém? Enquanto eles estavam indo de caminho, aquela mortandade foi pegando. Parece que nós estamos vivendo esse dia, irmão. Aquele que não se arrependendo, aquele que não tá buscando ao Senhor, amém? Pode correr o risco, amém? De ser pego. E muito pior, porque hoje nós temos o Cristo como nosso Salvador, amém? Podemos nós mesmos hoje morrer, mas a palavra de Deus diz que o pior não é a morte da carne, né? Jesus Cristo disse que nós não devemos se preocupar com aquele que pode matar a carne. Mesmo que venha uma doença hoje nos matar, mesmo que nós venhamos ser atingidos por uma epidemia, por algum terremoto, por uma causa natural, não estamos livres de nada. Jesus Cristo nos avisou e disse que aquele que crer em mim e que me seguir, mesmo que esteja morto, viverá. O problema não é morrer a carne, o problema é morrer a carne e ter a segunda morte, que é do Espírito também. Jesus Cristo disse que aquele que crer em mim e for batizado será salvo. A salvação ela está somente em Cristo, amém? Não podemos deixar que nós venhamos ter uma segunda morte. Pode até parecer uma coisa fora da realidade, amém? Para muitos, de repente, isso pode ser coisa louca, né? Mas a palavra de Deus diz que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, que mesmo que nós viemos morrer, irmãos, mesmo que nós viemos ser pego por alguma epidemia, o que vai acontecer depois que nós fecharmos nossos olhos? O que vai acontecer quando esta carne aqui for para baixo da terra, for para o sepulcro? Amém? O mais importante é o que está por vir após a nossa morte. O apóstolo Paulo um dia dizendo que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Amém? Que nós venhamos neste dia, irmãos, parar e refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida. Se a morte vier hoje para nós, amém? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus conta que tinha um homem de muitos bens, de muitas posses, né? Estava ganhando a vida. A própria palavra de Deus diz: o que adianta do homem ganhar o mundo e perder a salvação? E este homem disse assim: nossa, hoje estou arregado, estou bem, meus negócios deram tudo certo, estou vivendo, tenho tudo. Aos olhos dele estava tudo certo, e Deus disse assim que era louco. E se a morte viesse e pedisse a alma dele, para onde ele estava indo? Amém, irmãos? Fica aí então a dica. Vamos buscar a Deus, vamos se preparar para o dia que chegar a nossa hora, nós vamos estar preparados para vir e estar pronto para viver com Cristo, amém? Naquilo que Ele nos prometeu, vida e vida eterna. É nisso que eu acredito, amém? E é nisso que nós devemos acreditar, e é nesse tipo de coisa que é o importante de nós lermos a palavra de Deus. O objetivo é pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, que as pessoas não venham acontecer que nem este povo aqui, que murmurou, que não creu e que desceu ao Sheol, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, vamos vigiar, vamos continuar no caminho, combater o bom combate e guardar a fé em nome de Jesus. E até a próxima. O próximo capítulo é o capítulo de número 17, que vai ser o cajado de Arão floresce, amém? Até a próxima, em nome de Jesus.